Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou Fernando Cordeiro e hoje é dia de estreia do Brasil em Copa do Mundo. Sendo assim, falarei aqui para vocês os jogadores do Fluminense que disputaram Copas do Mundo. Meus amigos, muitos foram os jogadores do Fluminense que disputaram Copas do Mundo. E eu hoje vou começar pelo Edinho. É disso que se trata essa série de vídeos aqui do Fluminense durante a Copa do Mundo. E gostaria, antes de tudo, de dizer para vocês o seguinte, tá? Essa camisa aqui, as pessoas estavam pensando que era essa aqui que eu rabisquei. Não, essa aqui é a do Rivelino. Vocês podem até ver aqui a assinatura que já veio com a camisa. É a camisa branca, da máquina de 76, com a assinatura já bordada. E atrás, o 10 e o nome da fera. Só que, obviamente, na época, não se colocava o nome dos jogadores nas costas. Esta aqui, no evento do Edinho, há cerca de 2 semanas, no shopping Boulevard, eu estive lá, então adquiri esta camisa e bati um papo com o Edinho, super gente boa, mora em meu coração, e ele vai ser o personagem principal desse vídeo de hoje. O Edinho, portanto, atrás aqui está escrito, deixa eu ver se dá para vocês verem. Não se deu para ver. O número 5 eu acho que é só o número 5, não tem o nome Edinho. Então são camisas bem diferentes, e aí as pessoas viram aqui o autógrafo do Edinho e acharam que eu tinha mandado rabiscar essa camisa do Rivelino. Alguns que reconheceram, e assim, a distância é enorme. Isso aqui eu adquiri nessa revista, nesse jornal O Lance, tá? Aqui, ok? Sinceramente não sei quando. Eu fui numa banca de jornal e paguei uma bagatela. Ó, tinha a camisa do Edu, do Newton Santos, do Zico, do Riva, a Patada Atômica, e do Dinamite, tá? Em anos, assim, vamos dizer, significativos para estes clubes, tá? Então, esta camisa aqui, não confundam com esta camisa aqui. Esta é do Rivelino e esta é do Edinho. O que é que eles têm em comum, além de terem jogado pela máquina de 76, Edinho como titular e, obviamente, Rivelino também? Os dois foram titulares inicialmente na Copa de 78 na Argentina, dirigida pelo treinador Cláudio Coutinho. Edinho foi escalado como lateral esquerdo e o seu reserva era Rodrigues Neto, que já não estava na máquina, estava no Botafogo. Rivelino, contudo, tinha uma contusão, jogava com uma bota de esparadrapo e não resistiu após o primeiro jogo, perdendo a vaga ali no meio-campo, tendo que ser substituído e só voltando na disputa do terceiro lugar na Copa de 78 contra a Itália. Então, são duas camisas completamente diferentes, ok? Aqui na Tijuca tem uns irmãos gêmeos que botam na moldura, e eles são vascaínos. Quando eles viram isso aqui, são gêmeos e ao mesmo tempo os dois pronunciaram a mesma coisa. Porra, que timaço! Que time é esse? Eu falei, é a máquina de 76.
Quem estava no evento do Edinho, com o stand lá, foi esse cara aqui, Zé Mário, tá? Que jogou somente em 75, barrando Pintinho no Fluminense. Zé Mário, Eu Sou Eu. Recomendo muito esse livro aqui. É só bastidor. A história, ele começa contando a história da vida dele até ele chegar ao Flamengo e depois é só bastidor. Zé Mário, um tricolor, eternamente tricolor. Recomendo fortemente. Eu paguei R$80 e diante do conteúdo que tem aqui dentro, não é nada. E o Zé Mário, com a atenção que ele pôde me dar, ainda colocou aqui, ó, o Fernando do Coração Tricolor, um abraço do Zé Mário. Aí, ó. Beleza? Eu hoje em dia eu só leio biografias de roqueiros, biografias de jogadores de futebol, ex-jogadores, né, no caso. É só isso que me interessa, porque, bom, é isso. Mas vamos lá. Não vou fazer a ordem cronológica aqui, aguardem que eu mostrarei aqui imagens. Hoje o destaque é o nosso craque Edinho, o dono dessa camisa aqui, ok? E o que do Edinho? Eu vou mostrar um gol do Edinho vestindo a seleção brasileira, e aí mostra por que o Cláudio Coutinho barrou o Marinho Chagas, porque o Edinho dava arrancadas. Edinho mesmo diz que nunca foi zagueiro, sempre foi atacante. E, em vez de chamar Marco Antônio, Marinho, chamou Edinho para a lateral esquerda, Oscar e Amaral para a zaga, Polozzi para a reserva e o Rodrigues Neto para a reserva na lateral esquerda do Edinho. Tá bom? Então vamos lá. Antes de passar os gols do Edinho, jogadas do Edinho, a entrada do time do Fluminense em 1980 na decisão contra o Vasco, vencida por nós com o gol do Edinho de falta, eu vou dizer a vocês, e hoje esse vídeo é sobre o Edinho, jogadores que atuaram em Copa do Mundo, que as Laranjeiras foram a primeira casa da seleção brasileira por 17 anos. E o primeiro jogo amistoso da seleção brasileira contra um time inglês, nós vencemos com o gol de Oswaldo Gomes. Oswaldo Gomes, um dos 3 maiores tricolores que existem, juntamente com Preguinho, que foi o Preguinho, não jogava só futebol e se recusou a receber dinheiro pelo Fluminense, quando passou-se do amadorismo para o profissionalismo, e Castilho, que simplesmente amputou um dedo para não ficar afastado dos jogos do Fluminense. Então, Oswaldo Gomes, até onde eu sei e pesquisei, não participou de nenhuma Copa do Mundo, mas foi um dos 3 maiores tricolores que já existiu. Tem um vídeo meu aqui sobre ele. Em 1930, o Fluminense botou na seleção brasileira Preguinho, que fez o primeiro gol e foi artilheiro do Brasil, não da Copa, primeiro gol, assim como Oswaldo Gomes fez o primeiro gol da seleção brasileira num amistoso, Preguinho fez o primeiro gol numa Copa do Mundo. Então, os jogadores que disputaram a Copa de 30 foram Preguinho, Veloso, Fernando Fortes e Ivan Maris. Os que disputaram a Copa de 38, o ano que meu pai nasceu, Batatais, grande outro goleiro, muito assim esquecido, Machado, Romeu, Tim e Hércules. Depois teve a guerra nos anos 40, voltamos com a Copa de 50, o Maracanazo, e nós tínhamos lá o Castilho como reserva do Barbosa,
Rodrigo Tatu, ok? Quem tiver informações, eu nunca ouvi falar. Em 1954, tivemos vários titulares e uma coisa absurda que eu já vou dizer. Nós tivemos Castilho, Veludo, Pinheiro e Didi disputando a Copa de 54. Sendo que o Fluminense é o único clube que levou o goleiro titular e o reserva. Titular Castilho, reserva Veludo. Eu tenho um vídeo aqui sobre o Veludo com pouquíssimas e injustíssimas visualizações. O Fluminense foi o único clube na história, talvez do mundo, que numa Copa levou o goleiro titular e o reserva, Castilho e Veludo. Em 1962, o Fluminense levou novamente Castilho, que disputou 4 Copas do Mundo, né? 50, 54, 58 e 62. Altair, o monstruoso lateral esquerdo, e Jair Marinho, grande Jair Marinho, campeão do mundo em 52 na Copa Rio. 58 apenas Castilho. 62 Castilho, Altair e Jair Marinho. Em 62, Altair e Denilson, o Rei Zulu. Na Copa de 70 foram Félix e Marco Antônio. Em 74, Marco Antônio como reserva do Marinho Chagas. Em 78, Edinho e Rivelino. Em 82, Edinho. E em 86, Paulo Vitor e Branco. Sendo que Romerito foi e disputou, obviamente, por sua seleção nacional, o Paraguai, marcando 2 gols naquela Copa, um contra o Iraque e um contra o México, fazendo uma brava atuação. Tá? Agostinho Canóbio é o segundo jogador que nós botamos numa Copa do Mundo e vamos ver se ele se sai minimamente bem, né? Não tem nem comparação entre Canóbio e Romerito, mas toda boa sorte aí eu desejo ao Canóbio nesta Copa do Mundo. Por mais que nós já saibamos que, muito provavelmente, ele entrando em campo, ele será vendido. Mas, realmente, eu acho que tem moleque de Xerém lá que joga muito mais do que ele. Bom, fiquem agora aí com a entrada dos times de Fluminense e Vasco na decisão de 80, para vocês terem mais uma vez a noção que eu sempre transmito aqui para vocês de como era a galera do Maraca extinto em 1980, e eu estava lá aos 15 anos de idade, e o gol do Edinho nesse dia, que foi 1-0 Fluminense, Fluminense sagrando-se aí campeão carioca de 1980 e impedindo o tetra do Flamengo. Em 1980, o único tetra chama-se Cláudio Adalberto Adão, que marcou 20 gols nesse campeonato.
outro lado, com quase que uma tonelada de pó de arroz, a torcida do Fluminense, que fez com que o Maracanã, em termos aeronáuticos, ficasse com o visual fechado. É como se nós tivéssemos um aeroporto com zero de visibilidade, quando o Fluminense apareceu no gramado. Muito pó de arroz, muita animação, um time jovem, retratando a renovação do futebol, angariando fãs e procurando, é claro, quando enfrentar o Vasco daqui a pouquinho com cobras como Paulo César, como Orlando, jogadores de maior carimba, Roberto, é claro, trazendo essa juventude que poderá partir para cima do Vasco e tentar ganhar o primeiro turno do Campeonato Carioca. É de uma equipe, o Raul Quadros cuidando da equipe do Vasco, o Ricardo Menezes cuidando da equipe do Fluminense. E os dois agora conversando com vocês. Boa tarde, amigos da Rede Globo. O Fluminense, que tem o ataque mais positivo do Campeonato Carioca, marcou 25 gols. Joga com Paulo Goulart. Dianteiro intercepta Rubens, repõe outra vez agora Mário, lá vem ele caminhando, atingiu a linha média, entra agora sobre ele o jogador Wilsinho, comete falta, o árbitro paralisa e aponta o tiro livre contra a equipe do Vasco da Gama, altura da linha média. Falta cobrada pelo Zezé, entrega a Mário, lá vem ele caminhando, atingido agora pelo Guina, o Porto. O Guina foi em cima do jogador do Fluminense e deu-lhe um pontapé. O árbitro puniu o jogador do Vasco com cartão amarelo. Está caído o Mário e a falta foi marcada por Arnaldo César Coelho e é falta perigosa, Curi. Falta perigosa contra o Vasco da Gama, quem bate é Edinho bem na quina da área perigosa. Vasco da Gama 0, Fluminense também 0. Vai bater agora Edinho, a suprema decisão do campeonato. Bateu agora Edinho, bateu no goleiro, é gol! Fluminense! Gol! Decorridos 22 cravados de luta na segunda etapa. Agora no placar Bradesco. Edinho, camisa 5. 0, Mário Viana.